Nós recebemos por mês aproximadamente 40 milhões de pessoas nas lojas do Açaí hoje. Então, a maior parte vai passar e não saber quem é o gerente. É impossível a pessoa passar sem passar por uma operadora de caixa. Se nós podemos ter gasto 100 milhões numa loja. Eu tirei as pessoas de dentro, apaguei a luz, é morto. Eu fui trabalhar muito jovem, meu pai tinha uma doença, minha mãe acabou concentrando nisso. Trabalhava na sorveteria Beija-Flor, em Maringá. Eles não queriam me dar o carrinho de sorvete, porque eu tinha que ter 10 anos na época para você pegar um carrinho de sorvete. Eu tinha 9, mas como eu era grande, né? Então eu enchi um pouco o saco lá, né? Precisava, né? Em Baía Fria eu trabalhei em 3 colheitas de algodão, né? Você busca, né? Ali o objetivo era ajudar os pais, principalmente, e ter uma condição, né, adequada de vida, né? Pelo que a gente sonhava, pelo que nós desejávamos. Né? Porque, obviamente, quando você tem recurso escasso, a maior preocupação é o abastecimento da alimentação. Então, vocês começam a se preocupar com outras categorias ou vai dar importância na medida que a alimentação está satisfeita. Né? Você cria uma conexão não somente com os clientes das classes CDE, que é onde o início do atacarejo, de lá para cá o modelo se transformou muito, mas ele nasce para atender esse público. Da forma que ele é operado, ele só tem no Brasil, atendendo pessoas físicas e jurídicas ao mesmo tempo, usando o volume de venda para diluir custo e manter preço baixo. O nosso modelo ele era muito eficaz para vender preço baixo, para entregar preço baixo, mas ele tinha um calcanhar de Aquiles. A experiência de compra era muito ruim. Nas primeiras lojas você não tinha ar-condicionado, você tinha um sortimento muito reduzido, uma iluminação mais precária, para trabalhar com custo baixo. Boa parte dessa evolução do modelo ela vai no seguinte sentido, né? Nessa mudança que nós fizemos, nós conseguimos entrar na classe AB. Então muito do que nós fizemos nos últimos 10 anos foi tentar manter o preço baixo, mas oferecer também uma experiência de compra mais agradável. Porque quem veio de classes sociais baixas sabe que muitas vezes o momento da compra do mês no supermercado é o momento talvez mais importante até de lazer de muitas famílias de baixa renda. Pressão dos fornecedores, aposta em marcas de primeiro preço. A gente tem tido um efeito, né, você percebe claramente, de trade-down, que é quando a população começa a fazer a substituição de marca para fazer frente à inflação alimentar. A indústria, por sua vez, também fez muita redução de tamanho de embalagens de produto, tanto que eu sempre falo, se você quiser saber a renda da população de um país, vai no supermercado e olha o tamanho da embalagem. Quanto maior a embalagem, maior a renda. Né? Então, já tive a oportunidade de visitar alguns países onde você tinha sabão em pó vendido em sachê de 30 gramas. Assim como eu já vi sabão em pó vendido em embalagem de 10 quilos. Praticamente nos itens que são chamados itens de indulgência, porque, por exemplo, um pacote de arroz não faz sentido reduzir o tamanho dele, numa vez que a pessoa vai consumir a mesma quantidade. Mais uma caixinha de chocolate, por exemplo, você vai comer a caixa de chocolate. Se ela tinha 400 gramas ou agora ela tem 300 gramas, vai ficar nas 300 gramas. Então, principalmente os itens de indulgências e alguns produtos da linha de higiene e limpeza, a gente percebe uma redução real de tonelagens para manter o preço da unidade baixa e a população sem poder de compra para conseguir acompanhar o pique da inflação. Dependendo da região, você tem região que só vende café de 500 gramas, tem região do Brasil que só vende café de 250 gramas. Margarina é 500 gramas aqui em São Paulo. Tem regiões que é só 250 gramas. Por exemplo, no Nordeste também as embalagens são menores. Por quê? Porque como a renda da pessoa é menos disponível e ela precisa comprar todos os alimentos, então a embalagem maior, que sim seria mais econômico no cenário que você tem recurso para aportar, nesse cenário acaba não sendo o que a pessoa pode comprar. O estrago ele continua, é persistente ainda. Qualquer país do mundo sabe, ou mesmo, né, acho que não tem, é difícil, né, você tem que explicar que jogo pode ser nocivo. Principalmente jogo descontrolado pode ser muito nocivo, foi um fenômeno muito rápido, através de diversas plataformas, não somente a questão das bet, mas o tal do jogo do Tigrinho e outros. Então a gente tem observado dentro dos próprios colaboradores a quantidade de pessoas que se endividam, contraem dívidas em virtude de apostas feitas de forma online. Então esse comportamento começou a aparecer num dos impactos de redução de poder de compra dos nossos clientes, especialmente os de classe CDE, né? Já por volta de 2022, 2023, eu fui uma das primeiras grandes companhias a falar abertamente sobre o assunto, mas o fenômeno ele ainda é persistente. Remédio amargo, talvez, né, comparado com as gerações antigas, né, equivalente a
a bezetacil, mas ele infelizmente é necessário para conter a questão inflacionária. Mas obviamente que a Selic no patamar atual ela machuca, porque ela reduz muito o investimento das empresas. Nós mesmos fizemos uma redução de investimento agora no ano 2025 e possivelmente iremos revisar os investimentos em 2026. Para que você tenha uma ideia disso, ano passado, se você olhar nas companhias de capital aberto do setor alimentar, que são as 4 companhias, né, de capital aberto, Grupo Carrefour, com Atacadão, Açaí, Grupo Pão de Açúcar e Mateus, você tem uma venda de aproximadamente 250 bilhões de reais para menos de 1% de lucro líquido. Essa é a pressão que o setor alimentar tem. Quando você olha para o pagamento de juros que essas companhias fizeram, é 2 vezes maior do que o lucro. Aí o juros chega próximo muitas vezes a 2 vezes a venda. Num patamar desse, você é obrigado a fazer a redução forte de investimentos para poder fazer frente a uma taxa de juro real elevada. Fora isso, ela também tira poder de compra da população, porque muitas das famílias, né, a gente olha que mesmo com a taxa de desemprego caindo, o nível de endividamento das famílias brasileiras não acompanha na mesma proporção, então você tem uma redução do poder de compra. Acho que se inicia uma conscientização de que a CLT talvez ela precise ser rediscutida, que para os tempos modernos e configurações atuais e principalmente os anseios das novas gerações, ela pode gerar um nível de compatibilidade. E essa mão de obra provavelmente migrou do regime de CLT. Aplicativos, né, diversos aplicativos de transporte, de entrega, né, de delivery, teve uma perda grande de mão de obra, sim, o varejo hoje tem enfrentado uma dificuldade, até pela carga horária também que o varejo trabalha. Acho que tem uma discussão saudável nesse momento sobre o regime 6x1 da CLT, mas acho que precisaria também ter a questão do trabalho flexível, ou talvez do trabalho de meio período, que é uma coisa que o comércio poderia ter, e há, obviamente, sempre o regime de CLT, a quantidade de encargos, que né, muitas vezes, né, a gente citou anteriormente, num aplicativo desse, o custo para a empresa é menor, mas a pessoa acaba recebendo mais porque o nível de encargo é muito diferente. Ou mudar a legislação para permitir, talvez num dia, uma carga de trabalho maior, para que a pessoa possa, talvez, trabalhar 5 dias na semana, mas sem mexer na quantidade de horas trabalhadas semanalmente. Porque do ponto de vista produtivo, quando a gente olha o número de horas trabalhadas versus taxa de produtividade do Brasil, infelizmente, nossa taxa de produtividade ela é muito baixa, comparado com países onde foi possível você fazer a redução de horas semanais. Se alguém falasse em 2019 dos problemas das bets, seria impossível. Da pandemia, seria impossível. Então, o futuro, eles temos que estar sempre preparado para os desafios que nós não sabemos quais que virão. Então, nesse momento agora, dado que nós nos tornamos a empresa com o maior número de clientes em loja física, a gente está buscando expandir para outras categorias, para conseguir levar essa oferta de preço baixo para outras categorias. Recentemente, a gente teve envolvido numa discussão que também, na nossa visão, o Brasil está atrasado, que é a questão da venda de medicamentos sem receita, que em qualquer país do mundo, de primeiro mundo, você vai ser vendido nos supermercados, né, isso é vendido. No caso do atacarejo, que tem um custo operacional muito baixo, muito provável que nós conseguiríamos reduzir muito os preços dessa categoria. Então, explorar novas categorias de produto, explorar talvez novos formatos de loja, novos meios de pagamento, produtos financeiros, a gente sempre busca. Se ficar parado, nesse momento a concorrência está se movendo, a sociedade está se movendo, os comportamentos estão se movendo. Se tem a única certeza que nós temos aqui, nós vamos errar nas previsões de futuro, sempre busque fazer melhor, criar, construir algo novo e esteja preparado para o imprevisto, para o inesperado, que ele vai vir.